Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns erros que alguns pregadores cometem durante a sua pregação nos cultos públicos. E o primeiro erro que muitos cometem é a gritaria. É isso mesmo, tem muitos pregadores que acham que gritar ou falar alto no microfone vai resolver alguma coisa. Quem vai convencer a pessoa do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence do pecado e do juízo. Não será a sua gritaria ou o seu tom de voz durante a sua pregação que vai fazer com que aquela pessoa conheça mais e mais Deus. Sendo assim, tenha temperança durante as suas pregações. Não fale muito alto e também não fale muito baixo. Seja nivelado, tenha temperança durante a sua pregação nos cultos públicos ou em alguma visita que você fizer com algum irmão ou com alguma pessoa que está precisando da palavra de Deus. Então, tenha sempre temperança durante as suas pregações e não ache que seu tom de voz vai convencer alguém do pecado. Quem convence do pecado, como eu já disse aqui antes, é o Espírito Santo de Deus e não você. E não confundam as coisas. Pregar com fervor não tem nada a ver com bagunça e gritaria. E o segundo erro é o testemunho. É isso mesmo. Tem muitas pessoas que passam o tempo inteiro de sua pregação falando da sua vida pessoal e às vezes nem menciona o nome de Cristo. Nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, porque a pregação durante o culto público é para exaltar a Deus, para que nós possamos entender quem é Deus. Por exemplo, você tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Você tem 1 hora, meia hora, 40 minutos, depende muito de cada igreja. Porém, em vez de você pregar a palavra de Deus, você perde todo esse tempo falando sobre a sua vida. De onde você veio, para onde você foi, até onde você chegou. Lembre-se, é bom contar sobre o nosso testemunho, é bom para que outras pessoas vejam o que Deus fez em nossa vida. Mas nunca despreze a palavra de Deus e deixe a palavra de Deus de lado. Nunca faça isso durante as pregações. É um grande erro você ler o texto bíblico no início de sua pregação e deixar de lado e começar a falar de sua vida e se esquecer de Deus. É claro que nós devemos contar o nosso testemunho, mas nunca deixar o texto que você leu no começo de sua pregação de lado. Devemos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, para que as pessoas entendam qual que é a boa e agradável vontade de Deus. Como eu disse aqui, não existe nenhum problema em você contar um pouquinho do seu testemunho, mas sempre coloca ênfase e tenha como objetivo Jesus Cristo e não a sua vida. E o terceiro erro é a questão das roupas, o tipo de roupa que você veste. Por exemplo, você não pode simplesmente pregar durante o culto público de boné, com corrente de ouro, com regata dourada, de shorts e chinelão. Não é adaptado para aquele momento do culto. Ou seja, quem estará mais visível durante a pregação? É a palavra de Deus ou será você? Sendo assim, nós entendemos que nós devemos nos vestir conforme o ambiente. Se você vai em um casamento, você vai se vestir conforme o casamento. Se você vai em uma igreja, você tem que se vestir conforme o ambiente que ali está. É claro, eu não quero ser legalista aqui, dizendo o que você deve vestir ou o que não deve vestir. Mas lembre-se, tenha bom senso e tenha também temperança na questão das suas vestes. Vá para um lugar, mas vai conforme o ambiente. Se você está indo para cultuar a Deus, vista-se de uma forma agradável diante de Deus. É claro que nós não estamos aqui para impor vocês algum tipo de doutrina. Porém, nós não devemos esquecer da doutrina bíblica, onde nós devemos nos vestir e dar um bom testemunho diante da sociedade e também das pessoas que estão ao nosso redor, não somente fora da igreja, mas também dentro da igreja. Então, que suas vestes não chamem mais atenção que sua pregação. Tome muito cuidado com isso. E o último erro que muitos cometem é a questão das indiretas. Alguns pregadores têm um hábito muito ruim, que é de dar indiretas durante o culto público. E é aí que mora o grande perigo. Esse pregador que, em vez de pregar a palavra de Deus conforme Deus deu a ele está dando indireta para um só irmão. Sendo assim, em vez dele pregar para toda a igreja, ele está apenas com um objetivo, aquele irmão que ele sabe que está em pecado. Quando nós pregamos a palavra de Deus, deve ser atribuído a toda a igreja e não somente a uma pessoa. Então você deve pregar sobre o pecado, sobre a santificação, sobre a vida eterna, sobre céu, sobre o inferno. E nunca se esquecer que a palavra é para todos e não somente para uma pessoa.
Tome muito cuidado com isso. Quando você for pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, seja em um culto público ou fora de um culto público, lembre-se que a palavra de Deus é para todos e não somente para uma pessoa. Pare com isso de ficar dando indireta para o seu próximo. Pregue a palavra de Deus e quem vai convencer essa pessoa do pecado é o Espírito Santo de Deus. E para finalizar, lembre-se o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.